Você aí que gostaria de saber como investir em previdência privada? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em como investir em previdência privada. Um tutorial completo para você. Então, você aí que tem dúvida se vale a pena ou também não sabe como escolher a melhor previdência privada para você de acordo com o seu momento atual, então neste vídeo aqui vamos fazer um passo a passo para você entender como funciona a previdência privada, qual é o melhor para você, um passo a passo para escolher e você não errar, porque é muito importante escolher o modelo certo para você. Só que nesse vídeo vamos separar em duas partes. A primeira parte seria um básico, conceitos, diferenças entre previdência, e aí a segunda parte do vídeo, que postarei depois, seria como escolher a melhor. Então, bora lá, pessoal. Então, começando este vídeo, que é previdência privada. Então, vamos lá. Previdência privada, de um modo bem simplificado, seria um investimento para longo prazo, ok? E aí, desse investimento, o que é? Basicamente, você vai ter um PJ que tá lá o seu dinheiro guardado com esse PJ, certo? Esse PJ irá investir em um fundo de investimento previdenciário. Lá o fundo de investimento se compõe por gestor, administrador, toda uma estrutura para investir o seu dinheiro, certo? E aí, quando chega o momento de você resgatar ou receber esse montante, tem lá o fundo de investimento, repassa para esse PJ que você investiu, e aí esse PJ será o responsável em te pagar o montante. Pode ser mensal, pode ser um total, vai depender do plano que você escolher. Então, basicamente é isso, e assim funciona uma previdência privada, ok? E aí ela se compõe por duas fases importantes. A primeira, temos a parte de acumulação. Então, nessa parte de acumulação é onde você está investindo e é onde seu dinheiro fica investido, que aí no caso não é nesse PJ, ele fica no fundo de investimento, que aí é responsável por fazer os investimentos do seu dinheiro. E aí quando entra na fase de acumulação, depois disso entra na segunda fase, que é a parte de resgate ou benefício, em que aí essa parte de resgate, o dinheiro não fica mais com o fundo de investimento, e sim fica com esse PJ responsável em pagar para você. E aí sim você começa a retirar o dinheiro, pode ser uma vez por mês ou pode ser inteiro, como se fosse uma aposentadoria no caso. Então essas duas fases, muito importante. Então basicamente é assim que funciona a previdência privada, beleza? E aí, já respondendo uma grande questão, vale a pena investir em previdência privada? E aí, tem alguns pontos em que você precisa pensar se realmente é para você, tá? Então, temos aqui 4 pontos principais. Primeira delas, podemos indicar ali quando você quer planejar sua aposentadoria. Então, está pensando para lá na frente a sua aposentadoria? A previdência privada, sim, é um caminho para se investir pensando na aposentadoria, tá? Que querendo ou não, atualmente você vai ficar somente contando com o INSS? Eu acho que não, né? Você precisa encontrar outras formas para lá na frente, quando você se aposentar, ter ali uma rendinha para você, certo? Segundo ponto em que você vale a pena investir em previdência privada seria quando você busca benefícios fiscais. E aí o que é esses benefícios fiscais? Basicamente é você pagar menos imposto de renda, tá? Então, tanto faz das duas formas do plano de previdência, em que você tem o VGBL ou o PGBL. Em qualquer uma dessas duas formas você tem vantagens fiscais, a qual eu irei explicar posteriormente. Mas está procurando benefícios fiscais? Sim, previdência privada, ela oferece isso sim. Terceiro ponto, precisar um hábito de investir, a questão de disciplina para investir. Então, previdência privada é uma forma, com certeza, que
você pode fazer um plano lá de previdência em que você vai investir mensalmente nestes fundos de previdência. Então, sim, é um modo de você pensar lá na frente, tá? E começar um hábito para investir, ok? E quarto, último ponto, que esse daqui eu acho que é uma das questões que mais pesa para quem for investir em previdência privada, que é a questão dos seus filhos, tá? Então, tem filho, quer formar uma reserva para ele lá na frente, ou até mesmo para a questão de herança. Então, sim, previdência privada tem essa grande vantagem, tá? Então, tá com filho, já tá começando a pensar lá na frente que no momento que você não estiver aqui, quer deixar um futuro mais confortável para ele financeiramente, previdência privada ajuda nesta questão, ok? Que querendo ou não, na parte de herança, ela não passa pelo inventário, então ela vai direto para os beneficiários que você fazer a indicação, tá? Então, se você colocar lá o seu filho como beneficiário, então, se um dia você falecer e esse dinheiro estiver lá no fundo ainda sendo investido na parte de acumulação, você falecer, esse dinheiro você consegue indicar para que seu filho seja o beneficiário. E aí não passa por inventário, que é muito bom. E também você consegue fazer indicações para a esposa, sobrinho, você consegue fazer indicações. E é muito bom. E não passa pelo inventário. Grande vantagem. E você que está vendo esse vídeo de previdência, já surgiu algumas dúvidas e prefere a ajuda de um consultor ou um especialista de investimentos? Perfeito, aqui estou eu. Então, no Muro Invest fazemos esta consultoria para você, em que montamos a sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos e necessidades. E aí montamos uma carteira 100% totalmente de acordo com o seu perfil. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para entender seu momento atual de vida, seus objetivos, metas, sonhos e aí sim entender como podemos traçar a melhor carteira de investimentos para você. Aproveitem! E aí entramos nos tipos de previdência privada. Então, temos dois tipos, temos o PGBL e o VGBL. PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Okay? E começando com PGBL, quais são suas características? Então, primeiro delas, o PGBL é ideal para quem declara o imposto de renda no modelo completo. E por que vale a pena investir em PGBL nesses pontos? Porque você consegue deduzir até 12% da sua renda bruta anual tributável. Então, quando você investe em PGBL, então 12% da sua renda você consegue deduzir com este PGBL. O que quer dizer deduzir? Pagar menos impostos, certo? E fazer com que esses impostos sejam adiados lá na frente, tá? Então, grande vantagem, mas, como eu falei, precisa estar declarando no modelo completo. Terceira característica é que no resgate o imposto incide sobre o valor total. Sim, por um lado você tem essa vantagem fiscal de deduzir, mas também quando você for resgatar, ele incide sobre o valor total, tá? Muito importante ficar esperto com isto. VGBL. Então, o VGBL ele é indicado aí para quem declara o imposto de renda no modelo simples ou simplificado. Ou se a pessoa é isenta de imposto de renda, tá? Então, quando ela tem esse modelo, é melhor ir para o VGBL. Por quê? Porque no resgate o imposto irá incidir apenas sobre os rendimentos. Então, como ela vai incidir sobre os rendimentos? No final, se você, por exemplo, declarar pelo modo simplificado ou for isento, e aí você investir no PGBL ou no VGBL, no PGBL você não vai conseguir deduzir esses 12%. E aí lá na frente você vai ter que pagar o imposto sobre o valor total. Então, por isso que é melhor
você ir pelo VGBL, porque o imposto irá incidir apenas sobre os rendimentos, tá bom? Então, esse é o grande ponto do VGBL. E agora, quando a gente entra depois dos tipos de previdências privadas, também temos os tipos de tributação. Então, na previdência privada, além dessa questão do VGBL ou PGBL, tem também a questão da tributação, que aí a gente conta com 2 tipos de tributação em que você consegue escolher. Temos a tributação regressiva ou a progressiva. Começando pela regressiva, em que eu vou deixar uma tabelinha aqui. A tabela regressiva seria de acordo com o tempo, tá? Então, quem vai deixar muito tempo investido, vá pela tabela regressiva. E quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, você pode ver pela tabela aqui que você paga menos imposto. E, atualmente, quando a gente fala de renda fixa, temos ali aquela tabelinha de 22,5% a 15% de imposto em cima do rendimento. E aí, quando a gente vê pela tabela regressiva, quando você pega lá acima de 10 anos, você vai pagar 10% de imposto de renda. Então, resumindo, numa previdência privada que você escolhe a tabela regressiva, você vai pagar menos imposto do que se fizesse investimento num título de renda fixa, o que é uma grande vantagem. 5% de imposto a menos, faz diferença ali no montante lá na frente, ok? Então, tem essa grande vantagem da tabela regressiva. E entrando na questão da tabela progressiva. Então, progressiva, ela não é de acordo com o tempo, é de acordo com a sua faixa de renda. Então, deixar aqui do lado, tabelinha de tabela progressiva, ela funciona de acordo com sua renda mensal, tá? Então, a tributação, ela pode ser escolhida lá no momento da contratação, tá? E então você vai ter que escolher entre VGBL ou PGBL e também a questão da tabela regressiva ou progressiva, tá? De acordo com a faixa. E aí quando a gente vê na tabela progressiva, de acordo com a faixa de renda, então uma faixa de renda aí até de R$ 2.112 por mês, a alíquota ela é isenta. Então, quem está pensando em deixar lá, ficar em dúvida entre a progressiva e a regressiva, precisa analisar. Se deixar muito tempo aí acima de 10 anos, vá para a regressiva. Mas quando a gente vê a faixa de renda, se estiver planejando aí uma faixa de renda de R$ 2.100 ali, a alíquota é isenta, então vale a pena a progressiva. Então essa análise é importante a ser feita antes de escolher o seu plano de previdência, beleza? E depois que você define se é o VGBL ou PGBL, ou se a tabela regressiva e progressiva é melhor para você, então vem um passo importantíssimo, que é o fundo de previdência qual você irá escolher. E aí é o que eu falei lá no começo, esse fundo de previdência é onde o seu dinheiro irá investir, aonde terá um fundo de investimento responsável investindo este dinheiro para você durante o momento de acumulação, tá? Então, escolher o VGBL ou PGBL, a tabela regressiva ou progressiva, precisa pesquisar qual fundo você irá escolher. Então, quando você abre lá o aplicativo de banco, corretora, você vai ver milhares de fundos de previdência. E é aí que você precisa se atentar, ok? Tem fundos de previdência conservador, moderado, fundos de previdência arrojado, tá? Tem para tudo quanto é tipo de perfil. Então se atente a isso, tá? Tem lá fundos de previdência conservadores, que irá investir em Tesouro Selic, IPCA, é uma renda fixa um pouquinho mais apimentada. Tem também aqueles fundos multimercado, tá? Que aí é um vale tudo, pode fazer um mix entre renda fixa e renda variável. E também tem fundo de previdência arrojado, que aí irá investir em renda variável, ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos. Então, assim, pesquise muito, tá? Antes de escolher esse fundo de previdência, pense como se fosse um investimento, tá? E a gente está falando de longo prazo, ok? Então, se você escolhe um fundo de previdência com perfil arrojado e você tem um perfil conservador, chegando lá na frente você vai sofrer com a questão da rentabilidade desse fundo, tá bom? Então, muito importante isso. Veja qual o seu perfil de investidor antes, tá? Para aí, então, escolher qual fundo se encaixa mais. Se tem um perfil conservador,
é fundo de previdência aí de título público, um fundo de investimento de previdenciário de renda fixa, não tem que fugir. Ah, meu perfil é um pouquinho mais moderado? Então se atente, veja se no longo prazo você está disposto a correr esse risco, tá bom? Querendo ou não, a gente está falando de aposentadoria, então muito importante isso. E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Então, vou lançar a segunda parte para não ficar muito comprido este vídeo, ok? E aí no próximo vídeo é um passo a passo bem básico de como você pode investir na previdência privada. Esse primeiro vídeo é um geralzão para você entender como funciona a previdência privada. Espero que tenham gostado. Gostou? Dá um joinha. Surgiu dúvidas? Perfeito, comenta aqui embaixo. E tem interesse de uma consultoria de investimentos? Perfeito, acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita, então aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!